Irmãs, irmãos queridos, prazer estar com vocês, que a paz de Jesus esteja conosco. Aliás, conversaremos um pouco exatamente sobre a paz. E antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos então, aqueles que desejarem, fechem os olhos e vamos assim elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas, que com certeza conosco aqui agora está, uma vez que ele mesmo disse que sempre que duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria. Então contamos aqui agora com a amorável presença de nosso mestre, assim como de nossos mentores, nossos amigos espirituais, anjos de guarda, os mentores desta casa. Enfim, que tenhamos uma noite serena, agradável, de boas reflexões, possamos, na medida do possível, ir deixando as nossas atribulações do cotidiano por um momento do lado de fora, para que a gente possa se congraçar nessa união fraterna em nome de Jesus. Que assim seja. Bem, a gente recebeu esse honroso convite para falar exatamente sobre a paz. E nada mais importante, no momento turbulento que vive o planeta, não é? A gente não vai falar exatamente da paz do ponto de vista de guerras e situações como essas, mas o tema é absolutamente necessário. A gente está acostumado com frases desse tipo, né? Paz em Cristo. Tenho paz em Jesus. Está dando para ver aí, né? A paz de Jesus. O que significa então a paz em Cristo, a paz de Jesus? É disso que nós vamos conversar. De acordo com os dicionários, paz significa quietação de ânimo, ficar calminho, não é? Sossego, tranquilidade, ausência de guerra, de dissensões, que está bem difícil, né? Harmonia, concórdia, reconciliação, paciência, enfim, de acordo com o dicionário, essas coisas é que são paz. No Evangelho de João, Jesus diz o seguinte, olha que interessante: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que interessante. Jesus diz, eu vos dou a minha paz, mas a minha paz não é a que o mundo dá. Aquela que nós lemos agora do dicionário é a do mundo. Qual será a paz de Jesus? A gente sabe então que existe a paz do mundo e a paz de Jesus. É disso que nós vamos falar. Mas eu vou convidá-los a gente fazer um passeio, uma pequena viagem para 2000 anos atrás, em que um jovem muito rico, de família abastada, brilhante, culto, muito inteligente, efetivamente um rapaz muito promissor, foi adquirindo prestígio, poder. Ele tinha um alto cargo no tribunal mais importante da sua época, da sua raça, no Sinédrio, e com isso foi adquirindo fama. Realmente era um jovem brilhante. E também era noivo de uma menina linda, praticamente um anjo encarnado, a Abigail. Sabem de quem nós estamos falando, né? Era Saulo. Tinha tudo que as pessoas comuns como nós, desejamos. Porque o desejo é ter coisas, né? Cargo, poder, dinheiro, fama, é isso que o mundo busca, o que se chama de sucesso, né? E ele tinha tudo isso, mas não tinha paz. E na sua convivência, ele passou a ter contato lá em Jerusalém, passou a ter contato com várias pessoas que eram muito simples, muito humildes, mas eram felizes no sentido de que tinham paz. E ele ficava incomodado, como que aquelas pessoas, naquela condição tão modesta,
eram serenas, tranquilas e viviam em paz. E mais, essas pessoas seguiam um homem que tinha sido ainda mais simples e mais humilde que eles. Vocês sabem que Jesus não tinha uma pedra para encostar a cabeça, né? E quando Saulo teve contato com essas pessoas, com essa situação lá em Jerusalém, Jesus já havia sido crucificado. Vocês sabem que o apóstolo Paulo não conheceu Jesus encarnado. Então ele ficava indignado, ele que era tão poderoso, que tinha tudo, aquelas pessoas tão modestas, tão simples, tinham uma paz que ele buscava e até então não tinha conseguido. Aqueles homens, mulheres eram maltratados, desprezados, perseguidos e ainda assim demonstravam paz. Ele realmente não entendia, ficava muito incomodado com isso. E nessas andanças, quem aqui já leu o livro Paulo e Estevão? Que maravilha! Meus irmãos, minhas irmãs, quem não leu, leia. É a maior obra da literatura espírita de todos os tempos. É inigualável. Com todo o respeito a todas as outras grandes obras que nós temos, mas essa obra transcende. E o Saulo, o doutor da lei, aquele jovem brilhante que eu falei, ele andou visitando lá a Casa do Caminho, que era comandada lá pelo Pedro, pelo Pedrão, pelo Tiago, tudo. E tinha um jovem lá muito interessante, brilhante, humilde, inteligentíssimo, sensato. E houve lá um embate, uma conversa. E o Estevão, de uma forma brilhante, falou do Evangelho, falou de Jesus. E o Saulo ficou muito mais incomodado, ficou com raiva do brilhantismo daquele rapaz tão humilde, porém tão sensato. E vai daqui, vai dali, eu estou resumindo porque nós temos várias coisas para falar, vai daqui, vai dali. Ele condenou Estevão à morte por apedrejamento. Não é? Era a lei da época, né? E assim, Estevão foi a primeira pessoa, o primeiro ser humano a ser martirizado em nome de Jesus, na história do cristianismo. Estevão, o primeiro. Só que tem o seguinte, quem lê o livro vai saber. O que acontece? O Saulo, era noivo da Abigail, que morava numa cidadezinha, não era em Jerusalém. Ele trouxe Abigail para Jerusalém para ter contato lá com aquela corte, com aquela situação toda, não é? Para ela ir se acostumando com a vida que ela teria, porque ela é realmente uma moça humilde, simples. E aí, em função dos costumes da época, o Estevão foi apedrejado em praça pública. E o Saulo convidou a noiva para assistir aquele espetáculo. Porque naquela época, meus irmãos, as pessoas se divertiam com isso. Não é? Veja o circo romano, aquilo tudo. E aí, ela constrangida, mas o noivo pediu e tal, ela foi lá na praça, junto com a população, assistir aquele espetáculo, o apedrejamento do Estevão. Só que tem o seguinte, não quero dar spoiler aqui para quem não leu o livro ainda, mas é o seguinte, aquele cara, o Estevão, era na verdade, seu nome de batismo era Gesiel. Ele era irmão da Abigail, irmão de sangue. E os romanos, foi uma confusão lá danado, ele foi trabalhar nas galés para morrer, não é? O Gesiel, depois ficou muito doente, foi jogado num porto para morrer, fora do navio, mas não morreu, e acabou indo lá para a Casa do Caminho. Quando se converteu a Jesus, mudou o seu nome para Estevão, seu nome de batismo era Gesiel, mudou para Estevão, e haviam se passado muitos anos, e a irmã imaginava que o Gesiel, seu irmão, estava morto. E aí, quando ela vê lá, começou o apedrejamento, o Estevão morrendo, ela vê, reconhece o irmão. Olha que situação.
Aí ela falou, mas é meu irmão. Aí o Saulo mandou parar o apedrejamento, mas era tarde. O Estevão já estava numa situação moribundo, praticamente desencarnando, sabe? E aí ela vê ali, o Saulo, o irmão, era o futuro cunhado dele, né? Que ele mandou matar. Aí levaram lá para um lugar e tal, mas já era tarde. Ele realmente iria desencarnar naqueles instantes. E nos seus momentos finais, Estevão diz assim para a irmã, ela ali com ele, o seu carrasco, ele diz assim, é um homem bom, tem muito valor, falando do Saulo, perdoa, ele é fiel a Moisés, imagine quando conhecer Jesus, tão fiel que o cara é, seja uma boa companheira para ele, como qualquer um de nós faria, né? A gente agiria assim, né? O cara... Já é brincadeira, né? Mas foi assim que aconteceu. E o Saulo ficou indignado e ele desencarnou. Naquela mesma hora o Estevão desencarnou. Em seguida, o Saulo pensou, meu Deus do céu, ele que buscava tanto aquela paz que nós falamos, né? Como aquele homem tinha tanta grandeza, como poderia um perdão tão sublime naquela hora? Ficou indignado realmente. Era essa a paz que ele, Saulo, procurava e não sabia como obtê-la. Ele ainda não sabia, como diz no Evangelho de João, que só Jesus pode nos dar a verdadeira paz. Para nós cristãos, não há a menor dúvida, o caminho é seguir Jesus. Vejam bem, na medida do possível, da nossa condição individual, eu não estou aqui advogando que a gente vire santo do dia para a noite. Vocês conhecem alguém, uma única pessoa, que consiga realizar o que diz o Evangelho na íntegra? Conhece um? Eu já tive por aí, há 25 anos que eu ando por aí, faço essa pergunta em todos os lugares, em muitas cidades, até no exterior. Já perguntei e nunca encontrei ninguém. É claro que não. Então não nos cobremos, né? Somos imperfeitos. O importante é que a gente possa, na medida das nossas possibilidades íntimas, individuais, ir caminhando na direção do que ensina o Evangelho de Jesus. O importante não é a velocidade, é a direção. Um passinho de cada vez, mas nessa direção. Não é? E só Jesus pode nos dar a paz que a gente efetivamente precisa. Bem, a história foi se desenvolvendo, vocês sabem do restante. Um belo dia lá na estrada de Damasco, a Abigail acabou morrendo e ela havia, antes de desencarnar, também se transformado, adotado o Evangelho, e ele ficou com muita raiva. Quem que pôs essas bobagens na cabeça dela? Esse carpinteiro me atrapalha a vida, né? Até minha noiva se converteu e foi um tal de Ananias que estava lá em Damasco, e ele montou uma comitiva lá para ir lá matar o Ananias, que havia feito a cabeça da Abigail. Muita raiva. E aí aconteceu um lance lá, você sabe, né? As portas de Damasco, uma luz com uma intensidade enorme. Ele caiu do cavalo literalmente, né? E perdeu a visão dos olhos físicos, e passou a ter a visão do Espírito. E nessa hora, Jesus lhe aparece, né? E diz assim, Saulo, ele via com os olhos do Espírito, Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós tivemos então a conversão mais rápida da história do cristianismo. 30 segundos, Saulo se converteu e passou a ser Paulo, o grande apóstolo Paulo. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, se somos cristãos, devemos a Paulo, que foi ele que difundiu o Evangelho pelos outros lugares, não é? Só encontrou a verdadeira paz quando conheceu Jesus. Tanto é que ele disse que o momento que uma das vezes que ele ficou mais feliz foi quando pela primeira vez lhe deram 39 chibatadas.
E ele, com toda aquela riqueza, poder, ele perdeu tudo. O pai o deserdou, e foi uma coisa, né? Mas ele estava feliz com Jesus. Meus irmãos, todos temos a nossa estrada de Damasco. Todos estamos a caminho de Jesus, né? Agora, em que trecho dessa estrada estamos? Essa é uma pergunta íntima e individual que cada um deve analisar. Em que trecho desse percurso a gente está? Na nossa estrada de Damasco. Buda, a paz vem de dentro, não a procures à tua volta. Dentro. Esse negócio está meio ruim. Paz não significa ausência de aflições, mas sim a presença de Deus. A maior conquista da vida é estar em paz. Olha isso, a maior conquista da vida é estar em paz. Vou contar para vocês uma historinha aqui. Tinha um rei gente boa, sabe? O povo gostava dele. E esse rei resolveu fazer um concurso de pintura. E ele disse o seguinte para todos os súditos: para cada um, dentro da sua criatividade, pintaria um quadro retratando a paz. Esse era o concurso. E ele próprio escolheria quais estariam sendo eleitos, e depois ele próprio também, o rei, escolheria o vencedor. E tinha lá um prêmio, um concurso de quadros retratando a paz. E o pessoal começou então a produzir os quadros, né? Olha aí, esse é um deles, olha que imagem bonita. Mostra a paz, não mostra? Um pôr do sol belíssimo, tranquilo, olha esse. Maravilhoso, né? Só que não nos esqueçamos que aqui no fundo tem um lodo aqui, né? Então a gente só, né? É verdade, né? Olha isso. E vai, olha essa aqui que bonitinho, né? A casinha lá, fumacinha, um homem aqui pescando, os patinhos, olha que coisa linda. Quando eu vi essa imagem, eu pensei, o único que não está feliz aqui é o peixe, né? Que vai ser pego. Mas o resto está tudo em paz. Aí. Esses são os quadros que fizeram. Olha que coisa linda, ó. Um banquinho, uma árvore linda. Todas essas imagens retratam a paz. E o rei foi selecionando. A pomba, né? Representa a paz. E foi indo. Olha aqui. Uma coisa bucólica, bonitinho. E no meio dos quadros tinha esse aqui, ó. Meus amigos, tempestade chegando, turbulência, um penhasco úmido. Era um dos quadros que estavam lá. E o rei selecionou os 2 finalistas. Aquele lá que nós mostramos e esse aqui. O pessoal falou, não é possível, será que o rei está meio, né? Porque essa imagem aqui não tem nada de paz, aqui muito pelo contrário. É uma turbulência danada, os outros sim. E ficaram indignados com o rei ter colocado esse aqui como finalista. Se fosse aqui no Brasil, falou assim, deve ser amigo do outro. Né? E assim foi. E lá, o rei escolheu aquele. Aí o pessoal, não é possível, o rei endoidou. Só que o rei era muito sensato, as pessoas sabiam que ele era um cara coerente. Aí ficaram pensando, não é possível, vamos analisar esse quadro com mais detalhes. Vamos olhar direitinho, vamos tentar descobrir qual foi o motivo do rei ter escolhido esse, que era exatamente uma turbulência danada. E aí sim, olhando mais detidamente a imagem, eles viram o seguinte. Lá, naquele penhasco, uma greta, uma fenda do penhasco, tinha lá a mamãe passarinho, um ninho com os filhotinhos. Aí, entenderam, o rei disse assim, paz não significa estar num lugar onde não haja barulho, problemas, dificuldades, trabalho duro. Paz significa estar no meio de tudo isso e ainda assim manter seu coração calmo e sereno.
Aquela mamãe passarinho estava no meio daquela bagunça toda, né? Mas ela intimamente estava lá em paz com os seus filhinhos. E é assim que a gente tem que entender a paz. A paz de Jesus é essa, é a íntima, individual. Aliás, a paz do mundo só será obtida com a paz das pessoas, né? Da sociedade humana. Outra frase aqui, essa é de Emmanuel. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. A paz que vem de dentro pode desarmar a tempestade que vem de fora. O neto de um velho índio, lá na aldeia, perguntou assim: ô vovô, como é que a gente faz, vovô, para viver em paz, para estar feliz? E o avô disse assim, o velho índio, falando para a criança, dentro de cada um de nós moram 2 lobos, dentro de cada um. Aí ele continuou, um lobo é mau, os seus dentes são fortes, como a raiva, a inveja, o ciúme, a tristeza, a cobiça, e vai por aí. A arrogância, a mágoa, o egoísmo, o pai de todos os males do planeta, como você sabe, é o egoísmo, é o chefão. Onde tiver um problema, e problemas não faltam no mundo e na nossa vida, o chefe, a origem do problema está no egoísmo. Pode ter certeza. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 913. Então, esse é o lobo mau. Tem todas essas características. Superioridade, ego, orgulho, e vai por aí. Ele falou, e o outro lobo, moram 2 dentro de cada um de nós. O outro lobo é bom. Seu olhar, seu coração emana alegria, esperança, serenidade, paz, humildade, bondade, tudo aquelas coisas. E fé. Então, dentro de cada um, o lobo mau, tudo aquelas coisas, a raiva, o rancor, tal, e o lobo bom. Aí o menino ficou pensando, falou assim, ô vô, qual lobo vence essa luta? Porque eles brigam entre si, né, os 2. Qual lobo vence? E o velho índio disse, aquele que você alimenta. Não é? Depende de nós. Depende de que pensamentos a gente alimenta. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo parte do pensamento. Tudo que existe foi antes pensado. Esse lugar que nós estamos, essas paredes, essas lâmpadas, tudo isso foi pensado, depois realizado. Então, o pensamento é o que decide a nossa vida, é o que faz tudo. Então, se a gente conseguir alimentar, desenvolver bons pensamentos, você terá uma qualidade de vida melhor, inclusive uma saúde física. A grande maioria das doenças importantes, das mais agressivas, tem origem no pensamento. São as doenças psicossomáticas. Hoje, 30% dos diagnósticos nos consultórios médicos, o médico faz o exame lá, tudo, olha, esse seu problema é de fundo emocional. A depressão que está aí que o diga, né? Verdade ou não? Pensamento. Aliás, vou fazer uma pergunta para vocês, para acordar para todo mundo aqui. O cérebro pensa? O que vocês acham? O cérebro humano pensa ou não? Ninguém vai arriscar? A ciência dos homens diz que sim. Quem pensa é o cérebro. Mas a gente afirma que não. O cérebro não pensa. O que pensa é a mente. E a mente é um atributo do espírito. Pertence ao espírito. O cérebro é apenas, não no sentido de inferioridade, porque é o órgão mais importante do corpo humano, e ao lado do coração. O cérebro é o processador físico das ordens do espírito. Quando desencarnarmos, desculpa dar essa notícia aqui, todo mundo que está aqui vai desencarnar. Estou achando que até eu também, viu?
E aí, quando desencarnarmos, o cérebro, aqueles miolos lá, aquele negócio, bora, já era. Mas nós, o que nós somos, tudo que a gente aprendeu, vai com você. Continua com você, ninguém morre, nós sabemos disso. E a mente pertence ao Espírito e segue conosco. Se assim não fosse, nós estaríamos na Idade da Pedra até hoje. Porque todo mundo nasceria 0 quilômetro, não sem saber nada. Como tem uma criança que toca piano magistralmente aos 3 anos de idade? Como assim? Aprendeu em outras vidas, estudou muito, trabalhou. Não é sorte. Como que o Mozart, com 6 anos de idade, compunha a música clássica do mais alto padrão? Milênios de estudo. Não é? Porque Deus não cria privilégios. Então, se ele não sai com nada daqui hoje, saia com essa. O cérebro não pensa. Em geral, a gente quer paz, mas a gente não quer mudar nada em nós, né? É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, não é? No mesmo coração, não tem como coexistir pacificamente o rancor e o bem-estar. A mágoa e a harmonia, o ódio e a paz, não dá. A gente tem que fazer algumas escolhas. Não dá para conviver as duas coisas. Óbvio, né? Não há como continuarmos fazendo as mesmas coisas e obtermos resultados diferentes. Não dá. A gente quer algumas coisas, mas não mudamos nada em nós. Não vai conseguir o que você deseja, porque tem que partir de você a mudança. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Acredite, o pior inimigo não mora ao lado, mora dentro de você. Mahatma Gandhi, não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. A paz é construída por pequenos gestos de gentileza. Eu até grifei aí, ó. Meus amigos, o Espírito Meimei diz assim: o primeiro degrau do paraíso é a gentileza. Fazendo uma imagem, se a gente imaginar que a nossa escala evolutiva, estamos evoluindo, não é? A caminho da luz, a caminho da angelitude, estamos no reino hominal, a caminho do reino angelical, a caminho da perfeição. Jesus disse: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e até mais. Um dia seremos como Jesus. Então, nessa caminhada, se for uma escada, o primeiro degrau é a gentileza. Teoricamente, se você não for uma pessoa gentil com o próximo, nem tem como você adquirir outras virtudes. Então, vamos cultivar a gentileza. Não é? Até porque viver com pessoas grosseiras, com esses ogros, né, por aí, né? Comigo é assim, bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Grandes heróis, né? Cemitérios, prisões, estão cheios deles. Crianças órfãos aí à vontade, filhos desses heróis valentões, né? Que maravilha, né? Parabéns, né? Herói mesmo é aquele que perdoa na hora. Se bem que eu conversava no caminho com a minha amiga que veio comigo, o seguinte, há uma certa controvérsia, inclusive no meio espírita. Porque assim, os mais bonzinhos mesmo falam que a gente tem que esquecer as ofensas, né? Mas uma coisa que te faz uma agressão, uma ofensa mesmo, uma coisa forte, esquecer é a amnésia, né? Você pode até não desejar o mal, né? Mas esquecer não dá. Aconteceu aquilo lá, é um fato, né? Então, pensemos nisso. Construir a paz com a gentileza. Não permita que o comportamento dos outros destrua a sua paz interior. Esse é um desafio. Meus amigos, tem outra aqui, ó. Não deixe que as pessoas coloquem você na tempestade delas. Porque a pessoa está de mal com a vida, se queixando de tudo, e reclamando, agressiva, grosseira, e tal, né?
Tem um monte de gente assim. Nós não, porque nós espíritas somos quase perfeitos. Falando dessas pessoas aí fora, né? Aí é o seguinte, e esse pessoal de mal com a vida, ele quer te puxar para dentro dessa tempestade. Então toma um certo cuidado com isso, né? Tem gente que se queixa de tudo o tempo todo, né? Já viu, né? Bom dia por quê? Aí você acorda assim, né? E digamos que fala assim, fala para a pessoa, hoje eu acordei com uma ligeira dor de cabeça, né? A outra fala assim, e eu então? Eu tô com dor de cabeça nas costas, nas pernas, tudo, eu tô. Fala, tá bom, você ganhou, você tá bem pior que eu. Parece que existe uma disputa para ver quem tá pior, né? Por favor. Gente que se queixa o tempo todo é muito chata, né? É verdade ou não? Ando preferindo ter paz do que ter razão. Eu não ia contar uma historinha, mas vai dar tempo, eu vou contar para vocês. Imagina o seguinte, um casamento. Então, casamento da igreja tal, não sei o quê, e tem hora, né? E o casal está se arrumando em casa para ir lá para o casamento. Um dos cônjuges está atrasado se arrumando. Qual que vocês acham que é? O homem, claro que é o homem, né? Muito bem. Aí saiu atrasado. Aí um dos dois está dirigindo. Qual que está dirigindo? O homem também. Pronto, então está lá o homem dirigindo. Aí estão indo lá numa avenida assim, chega lá na frente, tem uma bifurcação. O homem, vocês se escolheram, estava dirigindo, ele deu seta para entrar para a esquerda. A hora que ela viu a seta para a esquerda, onde você vai? Eu vou entrar aqui. Não, mas é para a direita. Não, é para a esquerda. É para a direita, é para a esquerda. Aí ela é para a direita, ele mudou, foi para a esquerda. Como todos os homens fazem, né? Lógico. Obedecem as mulheres. Não veio até o Adão que aconteceu, né? Que comeu a Eva que fez ele. O coitado do ingênuo do Adão comer a maçã, né? A Eva. Porque o coitado estava lá bonzinho, ela, Você sabe como foi essa história, né? Depois eu termino a história do casamento, rapidinho. É o seguinte, estava lá, paraíso, aquela coisa maravilhosa, né? Os animais eram mansinhos, podia passar até mão na cabeça do leão, tudo. E aí só tinha uma regra, né? Podia fazer tudo, menos o quê? Comer o fruto daquela árvore lá. A pegadinha de Deus, né? Aí, a serpente, que é fêmea também, a serpente, foi lá e ficou falando lá, Eva, come lá, não tem problema, que é isso? E ela, não, o senhor falou que não pode. Não, mas vai, tá de boa, tá, não sei o quê. E ela não só comeu, mas como ainda convenceu o coitado do Adão a fazer o mesmo. E aí aconteceu o pecado original, né? A partir de hoje, vocês terão que ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio rosto. Estava inaugurado o trabalho, de maneira que vocês têm que trabalhar que não os camelos até hoje por causa da Eva. Mas brincadeiras à parte, é o seguinte, senhora? Não é? Tem isso também. Estou brincando, né? Graças a Deus, isso é uma lenda, mas se isso tivesse acontecido, temos que agradecer a Eva, porque o trabalho é que traz o progresso. Pois não, amigo? Duas esposas? Mas não era o primeiro homem, a Eva não era a primeira mulher? Tá. A primeira era mais boazinha, então. E ele foi ouvir logo a outra. Tomé? Legal. Mas para a gente voltar para outra historinha, que nós temos que terminar a palestra, é o seguinte.
Muito obrigado, amiga. Eu vou dar uma olhada nesse evangelho. Aí você sabe qual foi o argumento decisivo da serpente para Eva realmente comer a maçã? Come que emagrece. Não tem mulher no planeta que não quer, pode ser magra quanto for, pelo menos 2 quilos quer emagrecer. Então foi isso, come que emagrece, não deu, ela foi lá. Mas voltando lá ao nosso amigo, aí a mulher brigou com ele pôs a seta para a direita. E está indo. Lá na frente, confirmaram que estava errado o caminho. Estava errado. Aí pararam um cara lá, falou, amigo, a igreja não sei o quê, bababá, como é que eu faço? Aí o rapaz falou, não, o senhor volta aqui lá atrás, tem uma bifurcação, o senhor entra à esquerda. Aí fez a volta, está voltando, a senhora falou assim, escuta, você sabia que era a esquerda? Sim, eu dei seta para a esquerda. Mas você tinha certeza? Tinha. E por que você não insistiu? Porque eu prefiro ser feliz, ter paz, do que ter razão. Para a gente pensar, né? Tem algumas brigas que a gente entra, deixa quieto, né? Não se trata de a gente virar um brócoli, não é isso. Mas, né, tem coisa que não vale a pena, encrenca. Tem a música, né? É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. Meus amigos, Jesus já deu essa dica. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Nós estamos aí no limiar, no final de um período de transição do planeta, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não é? E os mansos e pacíficos possuirão a terra, continuarão encarnando na terra. Uma parte de nós não mais encarnará aqui, porque ainda se comprazem no mal, né? Então, eu pelo menos prefiro continuar por aqui, porque vai saber para onde a gente vai, né? Quê? Aqui a gente já conhece, já não é lá um Abrastema, a gente conhece, tem razão. Saúde e paz para todos vocês, que Deus os abençoe.